comigo, estudante? Atos 17 e o nosso desafio continua. Nós retornamos às viagens de Paulo e da sua equipe e primeiramente eles chegam à cidade de Tessalônica. E mais uma vez, como vem acontecendo, é um padrão de comportamento, ele prega, as pessoas creem e movidos pela inveja, os próprios judeus iniciam episódios de nova perseguição, que é o que acontece aqui em Tessalônica. Eles não conseguem ver o cristianismo se expandindo sem fazer alguma coisa para tentar conter e diminuir o ritmo, diminuir a velocidade do sucesso, do progresso, do avanço do reino de Deus aqui na terra. Eles saem da cidade de Tessalônica, vão para Bereia, e aqui nós temos um dos exemplos mais belos que nós vamos encontrar em todo o Novo Testamento da postura de uma igreja. Algumas coisas nos chamam a atenção em relação a como eles acataram e acolheram o que eles ouviram. Primeiramente, o texto diz que eles aceitaram a palavra com avidez, com fome, com sede, com interesse, com entusiasmo verdadeiro, algo que muitas vezes nós não vemos. Talvez em ambientes de culto as pessoas ficam lá, estão lá, vão no culto, mas desinteressadas, distraídas com o telefone, distraídas talvez com algum comentário com a pessoa que está sentada do lado, sem ter esse desejo. Aqui não. Eles estavam famintos e comeram cada palavra, cada afirmação do que foi pregado a eles. Uma segunda característica que nós precisamos imitar aqui é o fato de que eles conferiam nas Escrituras, no caso aquilo que eles tinham como sendo Bíblia, que era a lei, os profetas, alguns dos livros históricos, eles tinham isso como sendo a escritura daquele tempo, e eles separavam um tempo especial para ler e conferir se aquilo batia com o ensino de Paulo. Olhe que estavam conferindo o ensino do grande apóstolo Paulo. Então isso nos constrange a fazermos o mesmo, ainda mais nós que estamos rotineiramente ouvindo o ensino de pessoas bem menos conhecedoras do que Paulo, bem menos capazes e que não têm a mesma autoridade que ele. Principalmente você que está participando desse desafio, talvez algo que for falado aqui que você achar diferente daquilo que você tinha como convicção, que você estranhar, você deve fazer o mesmo que os bereanos faziam. Investigue, leia, corra atrás, para que você não seja enganado, não seja manipulado. Viu alguma coisa na internet? Confira. Nossa, diferente isso aqui. Será que isso está certo? Essa é uma postura que nós devemos, como estudantes, cultivar para que nós possamos ter um progresso semelhante ao dos bereanos. A grande lição aqui que fica para nós é essa prudência, essa cautela de conferirmos o conteúdo daquilo que nós estamos ouvindo. Depois disso, a caravana deles chegam na cidade das Olimpíadas. Atenas ficou muito conhecida e muito famosa. Sediou há alguns anos atrás uma das edições das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. E aqui eles, naquele tempo, não é que não tinham tanto prazer pelo esporte mais físico como hoje, mas eles amavam a oratória. Eles amavam os discursos e existiam os oradores, os filósofos que estavam constantemente debatendo, e esses filósofos tinham os fã-clubes. Esses homens tinham os seus seguidores e de tempo em tempo ficavam discutindo, ficavam debatendo para ver quem tinha a melhor e mais organizada oratória, a melhor e mais organizada argumentação. E aqui, quando Paulo chega naquela cidade, uma das capitais dos debatedores, eles se encontram com um grupo que seguia o ensino de Epicuro, conhecido como os epicureus, e também os estoicos. E eles se diferenciavam em alguns sentidos. Os epicureus tinham como grande objetivo de vida o prazer. Ainda que isso custasse alguma coisa, eles acreditavam que o fim de toda a vida era conseguir o máximo de prazer possível. E eles entendiam que deuses ou qualquer outro tipo de divindade externa a esse mundo não influenciavam
a vida humana como nós cremos. Nós cremos que Deus, ele é imanente, ele se relaciona, ele interfere, ele age na história. Eles não pensavam assim. Por outro lado, os estoicos tinham como objetivo de vida a busca pela virtude. Num certo sentido, eram um grupo um pouco menos ruim do que o primeiro. Viviam pautados pela razão e buscavam uma vida mais equilibrada. Esses homens agarram Paulo e levam ele para o ringue, isso mesmo, levam ele para o Areópago, que era um local onde as pessoas utilizavam, um espaço público que elas utilizavam para sediar os debates que aconteciam ali. Naquele momento, Paulo mostra uma grande habilidade. Ele começa elogiando aquelas pessoas e elogiando algo terrível que eles faziam, que era a sua idolatria. E eu explico por que ele faz isso. Eles construíam vários pontos de adoração para as falsas divindades que eles acreditavam, os deuses pagãos daquela época. Vários pontos. E eles chegaram a uma conclusão de que talvez poderiam esquecer de alguma divindade. E eles fizeram então um altar escrito: esse aqui é para o Deus desconhecido, para o Deus que nós ainda não sabemos da existência, e por isso está reservado aqui. Se aparecer mais algum Deus, se aparecer um seguidor de mais algum Deus, esse é o altar que essa pessoa vai adorar, vai apresentar sacrifícios, alguma coisa nesse sentido. Então Paulo começa dizendo: eu percebi que vocês são muito religiosos. Ele está falando pejorativamente, mas as pessoas não perceberam aquilo no primeiro momento. Ele começa com esse elogio e imediatamente ele faz a conexão. Ele diz: é exatamente sobre esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber quem é que eu quero falar com vocês. Esse Deus é Jesus. E de uma forma muito inteligente ele faz essa abordagem, essa conexão e perfura o coração dos atenienses. Ele utiliza no seu repertório uma citação de um poeta conhecido daqueles homens, o nome dele era Aratus. Ele menciona o detalhe de que ele diz que todos somos geração de Deus, tendo algum tipo de conexão com Deus, independente da sua fé, no sentido de que todos foram gerados de alguma forma por um único Deus. E depois disso ele faz a grande aplicação. Vocês fizeram e estão agindo dessa maneira, com essa idolatria, na ignorância. Vocês não sabiam do único e verdadeiro Deus e agora vocês sabem. Então arrependam-se, porque o justo juiz já estabeleceu um dia onde ele vai julgar individualmente cada ser humano que já existiu, que existe hoje e que ainda vai existir. O resultado foi positivo, algumas pessoas creram, mas outros zombaram e disseram: não, em outra ocasião nós vamos ouvir você falar sobre isso. O ponto é que ele aproveitou todas as oportunidades que teve para falar, para debater e para ensinar a verdade. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.